Olá a todos, meu nome é Nelson Yankee, eu estou aqui no Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva para apresentar a palestra sobre alimentos funcionais na saúde esportista e praticante de exercício físico. Então, aqui um rápido apanhado sobre o que a gente vai trabalhar, alimentos funcionais na saúde esportista e praticante de exercício físico. Então, a nutrição e exercício físico desempenham um papel chave na saúde do indivíduo, isso foi comprovado ampliamente, grandemente pela ciência nos últimos anos. Alimentos funcionais podem fazer a diferença no desempenho esportivo e no ganho de parâmetros físicos após o treinamento físico. Nessa parte aqui, então, dessa palestra, nós iremos elucidar a parte de nutrição esportiva relaciona alimentos funcionais à saúde do indivíduo, praticante de exercício físico e atletas em geral. Então, a gente sabe que o desempenho físico é um fenômeno altamente influenciado pela dieta, assim como o treinamento físico. Me apresentando aqui, então, eu sou o doutor, né, doutor Nelson Luizelino Yankee, eu fiz bacharelado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física, a ESEF, na UFPEL. Eu sou mestre em Nutrição e Alimentos, pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos, da Universidade Federal de Pelotas. Sou doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, que é um programa nível 7 da CAPES, que é o nível máximo, né, de excelência internacional. Durante o período de doutorado, eu fui bolsista PROEX, de excelência acadêmica. Defendi o doutorado ano passado e atualmente eu curso graduação em nutrição também na UFPEL. Sou membro do Laboratório de Nutrifísio e Genômica, que é liderado pelo professor Dr. Carlos Barros, que foi meu orientador de mestrado e doutorado. Também sou membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Treinamento Esportivo e Desempenho Físico, que é liderado pelo professor Fabrício Boscolo Delvecchio, que é também um grande expoente aí de treinamento físico a nível nacional e internacional. Então, eu entrei na ESEF em 2007, me formei em 2011, de 2014 a 2016 eu fiz mestrado, então, durante o mestrado nós trabalhamos com exercício e estresse oxidativo, durante o doutorado, de 2017 a 2021, nós trabalhamos então com genética, exercício físico, também no mestrado já tinha essa parte genética, nós trabalhamos bastante com a parte de biologia molecular, relacionada ao desempenho físico e nutrição. Como profissional, já fui treinador, instrutor de academia, personal trainer, dono de academia e mais por fim pesquisador e fiz orientações também de TCC, mestrado também, pós-graduação. Então, entrando aqui na parte específica da palestra, né, vamos pontuar sobre treinamento físico e desempenho físico. Então, o treinamento físico é um processo caracterizado por ser repetitivo, planejado e sistemático, ou seja, você tem um tempo, né? Ao longo do tempo você vai ter vários estímulos de treino e cada um desses estímulos você vai ter um desempenho físico. E nesse caso você vai visar aperfeiçoar o desempenho físico em determinada área, de acordo com a especificidade do treino ali, né? Então, nas últimas décadas, então, nós temos um grande interesse da população em geral e da mídia em uma vida saudável, né? Buscar hábitos mais saudáveis, ser mais ativo, ter uma dieta mais equilibrada, etc. Então, o treinamento físico, ele entra aí como um método excelente, né, de ganho de saúde, que pode ser feito em qualquer local, até ao ar livre, né, sem nenhuma espécie de pagamento ou com pagamento em academias, etc. Então, é bem democrático, né? E qualquer um, teoricamente, vai poder ter acesso ao exercício físico. Então, aqui, tentando dar uma diferenciada, né? O que é desempenho físico, o que é treinamento físico. Eu trouxe esse esquema aqui também para demonstrar a importância da nutrição em todo esse ciclo aí. Então, o treinamento físico, ele consiste de vários desempenhos físicos, né? Para você chegar num ponto que você vai ter um ganho. Só que esse desempenho físico, ele é influenciado por fatores internos e externos. Dentre os fatores internos estão genéticos, fisiológicos, metabólicos e psicológicos.
Fatores externos, tipo, existia nutrição, biomecânica e treinamento físico. Só que a nutrição ela vai influenciar desde os fisiológicos, metabólicos e psicológicos, até o desempenho no treinamento e até o desempenho no teste ou numa prova. Então, a nutrição, ela antecede, ela precede vários desses quesitos aí, modula também, né? A forma como eles vão se efetivar. Então, trouxe aqui um esquema que demonstra mais ou menos isso. Você tem ali a linha do tempo, né? O tempo vai passando, você tem treino 1, treino 2, treino 3, treino 4, treino 5. Entre esses treinos, você tem um tempo de recuperação e um período de recuperação, né? Você vai ter o desempenho físico no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Depois do treino 1, seu organismo vai gerar estresse oxidativo, inflamação, vai ter um desafio ao sistema imune, vai ter um dano tecidual. Se você tem a nutrição, essa nutrição vai estar melhorando agudamente aquele seu treino. Se você tem uma nutrição adequada. Se você tem uma nutrição adequada, ela vai estar melhorando a sua recuperação pós-treino. Então, a nutrição influencia nos dois momentos. No momento do desempenho e no momento da recuperação. Então, dessa forma, a gente vai ter uma crescente e vai ter um ganho de desempenho no final desse ciclo de treinamento, não é mesmo? Então, você tem lá aquele seu treinamento sistematizado, organizado, a gente tem parâmetros para isso, que são melhorados com esse treinamento. O que norteia isso? É o princípio da adaptação, que é um dos principais princípios do treinamento físico. Ou seja, o que você treinar vai melhorar. Se você treinar cardio, vai melhorar cardio. Se você melhorar força, vai melhorar força. Você vai ter uma leve transferência ali. Se treinar força, vai melhorar um pouquinho o cardio. Se treinar cardio, vai melhorar um pouquinho a força, etc. Mas a especificidade é mantida. Você vai melhorar mais do que você estiver treinando. Então, é nesse sentido aí. Só que o que acontece? Quando você tem uma demanda muito aumentada, ou não tem o tempo de descanso necessário, ou não tem uma nutrição boa, ou talvez está num processo de perda de peso, déficit calórico, como acontece, como algumas pessoas passam a perder peso e a fazer exercício ao mesmo tempo, então numa dieta, pode ser que essa pessoa entre em um estresse oxidativo. O que é isso? O exercício, ele gera inflamação, ele gera radicais livres como uma forma fisiológica de sinalização para a recuperação. Mas se você não consegue ter as condições necessárias para se recuperar, em vez de você ganhar com o tempo, você vai perder. Então, aqui, mostrando um pouquinho desse esquema que eu estou dizendo, treinamento físico overtraining, treinamento físico, ele vai gerar radicais livres, ele vai gerar inflamação, ele vai ser uma bala no sistema imunológico. Então, ali na imagem a gente vê um treino de VO2, vai buscar VO2 máximo. Você vai ter lá cadeia de transporte elétron na mitocôndria, gerando radicais livres, catecolamentos, gerando radicais livres, prostanoides, gerando radicais livres, isquemia e reperfusão, xantina oxidase sólida, grande quantidade de lesões, ocorre dissociação de íons metálicos, mais moléculas de radicais livres. O que é os radicais livres? Moléculas, nesse caso aqui, moléculas reativas de oxigênio. Então, essas moléculas, elas são altamente reativas, e quando elas estão em excesso no organismo, elas podem degradar proteínas, elas podem interagir com as membranas das células e causar apoptose das células, elas podem, inclusive, causar dano no DNA e causar mutações e a pessoa ter um problema de um câncer, alguma coisa ainda mais grave. Então, radicais livres no organismo em excesso nunca é bom. A um nível baixo é sinalização, a um nível alto é dano no organismo. Então, aqui, esses radicais livres, né, espécies reativas de oxigênio, você tem ali estresse oxidativo, sinalização, ativação de vias metabólicas. Você vai ter lá agressões do ambiente, né? Por exemplo, exercício físico, calor, radiação, muitos patogênicos, aumenta as citoquinas, aumenta a produção de radicais livres, sinalização NF-kappa-beta,
HSP, P53, P38, que tem efeito e alvo em genes que aumenta a sua transcrição, eles vão aumentar a proliferação celular, vão gerar apoptose, senescência celular, que é o envelhecimento da célula, e também o crescimento, pode provocar o crescimento desordenado, então, esses tecidos aí afetados. Então, treinamento físico overtraining. Na maioria dos casos, era o que eu já vinha falando aqui, essa parte aqui é só um sucinto do que eu já vinha falando. O que geralmente leva a esse overtraining com o treinamento físico vai ser uma nutrição inadequada ou uma falha no descanso também, né? Então, isso aí vai influenciar negativamente, bem forte, o ganho do treinamento. Então, como eu tinha trazido aquela imagem antes, aquele esquema, agora a gente vai ver aqui que o desempenho físico, ele, em vez de melhorar com o tempo, vai diminuir, vai caindo. Porque o estresse oxidativo, a inflamação, o desafio ao sistema imune, o dano tecidual não foram recuperados a tempo e um outro estímulo foi dado. Por quê? Porque não teve nutrição, como eu cortei ali, e aí levando o indivíduo a um quadro de overtraining. Esse indivíduo, em vez de estar ganhando saúde, está ganhando massa, está ganhando condicionamento, ele está perdendo porque ele não está com a nutrição adequada. A gente sabe que o esportista ele vai ter uma demanda muito maior de macro e micronutrientes, exatamente por esses impactos no organismo, pelo gasto de calórico aumentado. Então, ele vai ter que ter, além desses macro e micronutrientes a mais, ele vai ter que ter também essas moléculas aí interessantes a mais para conseguir combater esse estresse e essa inflamação. Então, aí que entra os nossos alimentos funcionais. Uma intervenção nutricional pode ser a contramedida perfeita em relação a isso. Ou seja, você vai intervir buscando baixar esse nível de estresse, buscando baixar esse nível de inflamação, buscando, então, uma resposta aumentada a esse estímulo de treinamento físico. Então, aqui, na última afirmação ali, vem se demonstrando também que uma dieta rica em antioxidantes é melhor que uma suplementação de antioxidantes, exatamente pela sinergia entre esses nutrientes aí contidos nesses alimentos funcionais. Então, nesses últimos 20 anos, muitos estudos relacionando desempenho físico e a dieta pipocaram aí, todo dia tem centenas novos. Mas o que a gente deve levar em consideração, principalmente, é que cada esporte vai ter uma demanda metabólica, vai ter uma demanda muscular, então a nutrição também tem que ser específica nisso. Você não vai lá dar uma alimentação, uma abordagem para um cara que é um cara da musculação, copiar uma abordagem de um cara do cardio. Não dá. O cardio vai utilizar mais açúcar, a musculação vai ser outra fonte, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, uma última afirmação ali, a nutrição esportiva é um dos segmentos que cresce mais rápido no mercado de alimentos funcionais e também de suplementos, como muitos já sabem. Então, alimentos funcionais e moléculas de compostos bioativos. A utilização desses alimentos funcionais está cada vez mais presente e importante na vida do nutricionista, do treinador, do educador físico, do atleta. O que isso quer dizer? Alimentos funcionais são aqueles alimentos que têm na sua composição compostos bioativos. O que são compostos bioativos? Podem ser proteínas, ácidos graxos, minerais, vitaminas, pode ser não nutrientes também. Agora já vou entrar um pouquinho mais nessa parte. Mas o que é importante que eu vou trazer aqui para vocês, que é a definição de alimento funcional de acordo com a Comissão Europeia sobre Ciência dos Alimentos Funcionais na Europa, coordenada pelo Instituto Life Science Institute. Um alimento pode ser considerado funcional se for satisfatoriamente demonstrado que afeta uma ou mais funções-alvo do corpo, além dos efeitos nutricionais adequados, de forma relevante para um melhor estado de saúde, bem-estar e ou redução do risco de doença. Os alimentos funcionais devem permanecer alimentos,
e devem demonstrar seus efeitos em quantidades que normalmente podem ser consumidas na dieta. Não são pílulas ou cápsulas, mas partes de um padrão alimentar normal. Ou seja, esse alimento funcional ele tem que ser nutritivo, né, como qualquer alimento, só que ele, além disso, ele tem que ter ainda algo funcional, ele tem que afetar alguma coisa, ele tem que ter algum ganho em relação à saúde do indivíduo, ao bem-estar ou alguma redução do risco de doença. Aí vai ser um alimento funcional, então essa é a definição desse alimento. Se for pílula cápsula, não é mais alimento, vai se tornar um suplemento, um nutracêutico, talvez. Então, dentro dessa lógica, um alimento funcional pode ser natural, mas também pode ter sido um alimento modificado pela indústria a fim de ter essa parte funcional implementada. Então, substância, entrando um pouquinho mais a fundo assim, o que é essas substâncias ou compostos bioativos e alimentos, né? Só para especificar, deixar um pouquinho mais claro, tá? São nutrientes ou não nutrientes, por exemplo, vitaminas, minerais ou licopeno, flavonoides ou ômega 3, que possuem ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Essa é uma resolução brasileira, né? Uma legislação que está definindo, então, essas substâncias bioativas. Outra coisa importante aqui, ó, não são considerados alimentos produtos com finalidade terapêutica, ou seja, aqueles destinados à prevenção, tratamento ou à cura de agravo da saúde. Ou seja, se ele prometer curar, ele não é um alimento funcional, ele tem que prometer melhorar. Prometer uma melhora na saúde, uma proteção à doença, mas nunca ele vai curar ninguém. Então, entrando aqui nesses compostos bioativos ou funcionais, então, geralmente eles estão presentes nas plantas, né? As plantas, elas vão desenvolver essas atividades funcionais devido à sua defesa contra as agressões ambientais, seja bactérias, pragas, etc. Então, essa probióticos e pré-bióticos. Às vezes, um alimento está em várias classes, porque ele vai ter várias características. Probióticos, pré-bióticos, fruta-oligosacarídeos, inulina e lactulose. Esses aí são os membros, então, desse grupo aí. Sendo que os probióticos, eles ajudam a desenvolver a microbiota intestinal, que é aquela colônia de bactérias que estão no intestino. Os pré-bióticos vão modular essa microbiota. Ou seja, os probióticos são alimento para as bactérias, os prebióticos são bactérias em si. E a gente tem alguns exemplos dele, né? O prebiótico, dali alguns alimentos naturais, probióticos, alguns alimentos industrializados que contêm essa parte funcional aí implementada aí pelo processo de industrialização, né? Por essa tecnologia de alimentos. E ali nós temos ainda os simbióticos, que já vai para um medicamento, né? Um suplemento alimentar, que ele vai ter a mistura do pré e do probiótico no mesmo, na mesma cápsula, no mesmo sachê. Então, agora a próxima, fibras ou oligosacarídeos. Temos aí nessa classe beta-glucano, dextrina resistente, goma guar, polidextrose e quitosano. É um prebiótico também, tem a capacidade de retenção de substâncias tóxicas ingeridas e produzidas no trato, redução do tempo do trânsito intestinal, formação de substâncias protetoras pela fermentação, porque essas bactérias elas vão se alimentar desse composto e aí vão expressar proteínas benéficas para o organismo, gerando esse ganho de saúde aí. Oligosacarídeos, então, fontes naturais, aí,
alimentos aí, banana, cevada, alho, mel, cebola, centeio, entre outros. Aqui entramos, então, nos compostos fenólicos, que são os principais flavonoides e as isoflavonas. São antioxidantes, ou seja, captam radicais livres, também ajudam nessa parte de quelantes de metais, bem importante. Fontes naturais, então, deles, várias frutas, chás, cerveja, azeite, chocolate. Um polifenol que é encontrado na uva, que é um bem conhecido e super importante, o resveratrol. Além desses benefícios, teria ainda um ganho de longevidade, anti-envelhecimento, etc. Ácidos graxos ômega 3, ômega 6, monoinsaturados. Esses aí, esses compostos funcionais, eles vão ter uma atividade anti-inflamatória, anticoagulante, vasodilatadora. Fontes, como muitos devem saber, são óleos, né? Peixes como salmão, sardinha, atum, frutos secos como nozes, sementes ou amêndoas. Aí os compostos sulfurados e nitrogenados, então, glicosinolatos, isotiocianatos e indóis. Esses compostos funcionais, eles oferecem uma proteção contra carcinogênios e mutagênios. Também eles ativam enzimas de detoxificação. Fontes naturais, repolho, brócolis, rabanete, etc. Compostos propriamente antioxidantes, carotenoides, luteína, zeaxantina, porque muitos outros também são antioxidantes, agem diretamente na neutralização dos radicais livres ou melhorando os sistemas enzimáticos de combate a radicais livres também, ou seja, o sistema endógeno orgânico. Aqui algumas fontes naturais, né? Olha a quantidade de alimentos que contêm antioxidantes, você vai ter uma N, que não está nem perto de todos, se descobre todo dia novos, e ainda é um ramo de bastante crescimento, então você vê que tem bastante tipos de alimentos naturais. Fitoesteróis, então, eles auxiliam na redução da absorção do colesterol, fontes naturais, nozes, amendoim, castanhas. Então, passando para essa parte, né, que categorizamos compostos funcionais, vamos entrar nessa parte aqui que é sobre uma reflexão aqui, né? Naturais, eles têm todas essas características, enquanto os modificados, eu trago aqui CTA, por que eu botei CTA ali? Porque isso é ciência e tecnologia de alimento. É um ramo multidisciplinar, né, que hoje em dia move dinheiro absurdamente, é o ramo alimentício, né? Então, você vê ali que eu trouxe ali um dado, bem, já está antigo esse dado, mas você vê que hoje em dia é muito mais aí como a indústria investe na propaganda desses alimentos funcionais. Né? Até onde eles têm o benefício é duvidoso, mas a gente sabe que vários deles têm vários benefícios, principalmente esses iogurtes prebióticos, probióticos, são muito interessantes. Mas hoje em dia a gente tem os mais variados tipos de alimentos que têm essa alegação de funcionalidade que são industrializados. Só que para você conseguir criar um alimento industrializado que tenha alegação de propriedade funcional, isso tem que passar pela Anvisa. E aqui ó, eu trago um documento de 2021, que é o Guia para Avaliação de Alegação de Propriedade Funcional para substâncias bioativas presentes em alimentos e suplementos. Então, lê esse guia que você vai entender o que você precisa para comprovar uma propriedade funcional. E para comprovar uma propriedade funcional, tem que ter amplos estudos demonstrando que existe realmente essa propriedade funcional no alimento. E a Anvisa é bem forte nisso aí, vai cobrar bastante. Aqui nós temos também uma lista de até hoje o que já foi aprovado dessas alegações de propriedade funcional das substâncias bioativas nos alimentos. Aqui eu vou listar para vocês rapidamente quais que são, que já têm aprovadas. Então, nesse documento aqui, a gente tem os ácidos graxos EPA e DHA. Aqui você tem a alegação, né? Está lá no documento. Ó, o consumo de ácidos graxos auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que é associado a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis. Toda alegação vai ter isso aqui. Ou seja, essa alegação deles ainda diz, ó, se você não se cuidar, não adianta nada. Então, é mais ou menos por aí. Aqui ainda traz uma recomendação de dosagem, por cima e tal.
nas outras alegações não tem muito dosagem, não. Aqui os antioxidantes, então, pela Anvisa, esses 3 só. Vocês podem ver que a alegação é quase igual entre os 3, muda quase nada, praticamente a mesma. Fibras alimentares, nós temos as fibras alimentares propriamente ditas, temos beta-glucana, presente em farelo de aveia, aveia flocos, farinha de aveia e dextrina resistente. Vocês podem ver que aí já tem uma diferença nas alegações, né? Um pouquinho diferente. Seguimos com fibras alimentares, goma guar parcialmente hidrolisada, lactulose, polidextrose e fisílio. Você vai ver que tem umas leves diferenças aí nas alegações de funcionalidade desses compostos bioativos. Temos os frutooligosacarídeos ou FOS, aí você tem a alegação aí, né? Funcionalidade, a inulina, vocês já viram todos esses, né? Quando eu escrevi as categorias. Quitosana também, que é bem interessante, absorção de gordura e colesterol. Fitoesteróis, também, colesterol, bem parecido também a alegação. Polióis, esse aqui é a única alegação que não entra no ramo alimentício, que na verdade vai ser para alimentos, até alimentício, porque é utilizado em chicletes, né? Mas ele não vai, a alegação de que ele não gera a cárie, né? Probióticos, então, também, né? Probióticos já é um pouquinho mais complexo também, já tem uma alegação um pouquinho diferente. A proteína da soja é o último aqui, onde tem essa alegação, inclusive na alegação tem já uma dosagem, né? Bem interessante, diferente. Bom, após isso eu trago aqui um compilado de alguns estudos. Esse compilado foi feito pelo professor Nunes, em 2016, com várias fontes, e aqui ele traz esse gráfico que mostra o alimento funcional, ou o princípio funcional, né? Psicoativo, e a fonte, e se ela está relacionada ao ganho de força, a melhora do sistema imunológico, a melhora da ação antioxidante, ou melhor controle da composição corporal. Vocês veem que está marcado ali certinho, e ali na coluna da direita você vai ter a fonte dos alimentos, então. É bem útil essa tabelinha, bem interessante, também está bem completinho. E também, depois, quem quiser, eu tenho referências separadamente. Após isso, eu vou trazer algumas aqui, alguns desses compostos funcionais presentes em alguns alimentos que já tem bastante estudos científicos que suportam a utilização deles com atletas. Tá? Nós temos a betaína, onde ela aumentaria a hidratação, a expressão de creatina, a expressão de H e aumentaria a lipólise. Diminuiria, então, a lipogênese. Nós temos recomendações de 2,5 a 5 gramas por dia até 2 semanas antes da competição. Temos ali uma fonte em alimentos, quantidade por 100 gramas, tem farelo de trigo, germe de trigo, espinafre, beterraba. Temos ali uma recomendação para resistência daquela fonte ali, Stepanovski, 5 gramas por dia para força e hidratação, aquelas fontes ali, 3 fontes. Então, a betaína aí tem um efeito interessante em esportistas aí, pelo que demonstram esses estudos aí. Temos aqui a cafeína, que é um dos compostos mais utilizados aí no esporte atualmente. Nós temos as alegações de proteção à fadiga, atividade termogênica, oxidação de lipídios, onde para desempenho físico, ali o autor está informando 200, 300 miligramas por dia. Ali eu trago a quantidade de cafeína em alimentos, algumas fontes ali, né? E aí a ideia aqui não é suplementar, a ideia aqui é trazer esses compostos funcionais do alimento, pois aí provavelmente você vai ter um rendimento melhor, seu atleta, seu praticante de exercício físico. Então aí a cafeína é um dos mais importantes desses compostos aí. Nós temos a alicina também, onde nesses estudos aí desses autores ela demonstrou uma melhoria da força,
uma capacidade de endurance também, uma diminuição das enzimas antioxidantes, um aumento das enzimas antioxidantes, então melhorando aí a defesa endógena, né, também, o estresse, e uma diminuição da pressão arterial, sendo que a recomendação, então, seria um dente de alho por dia, já teria a quantidade necessária para você ter esses benefícios aí. Resveratrol, que é aquele composto super conhecido e importante que tem na uva, né? Ele teria essas alegações aí de melhora para atletas, resistência, recuperação após o treino, ou após o estímulo, a competição, um maior metabolismo de lipídios e uma inibição da agregação plaquetária, que seria interessante para o sistema imunológico. Recomendação, então, de 200 a 400 miligramas por dia, o que seria mais ou menos o que contém 2 copos de suco de uva integral ou uma taça de vinho tinto. Temos também a capsaicina, esses todos os autores aí, onde ela promete, né, nosso atleta um aumento do gasto energético, um aumento do metabolismo de carboidratos, uma diminuição da oxidação de lipídios, talvez não seja tão bom, uma diminuição da sensação de dor. Aonde que tem essa capsaicina aí? Na pimenta. Cada 10 gramas de pimenta contém mais ou menos 30 miligramas desse composto funcional, que aumentaria, segundo esse estudo, 23% do gasto energético após o consumo por até 150 minutos. Esse aqui é um outro estudo que foi feito mais atualmente. Até aqui eu trouxe estudos que tinham mais fontes. Agora eu trago um estudo bem atual que foi feito esse ano. Ele utilizou pó de semente de tâmara e testou desempenho em HIIT. Ele verificou que os grupos que receberam, eles tiveram melhor desempenho no HIIT, tiveram uma melhoria também no questionário de saúde mental, eles diminuíram a inflamação e diminuíram o estresse oxidativo. Seria 26 gramas dia do tal do pó da semente da tâmara. É bem interessante esse aqui também. Essa tâmara seria rica em compostos polifenólicos. E esse aqui foi em atletas também. Nós temos aqui, ó, essa parte que também veio do professor Nunes, ele fez essa tabela, seria compostos funcionais recomendados para imunonutrição de atletas em treinamento intenso ou em competição. Aquele atleta que está com o sistema imunológico debilitado, né, pelo excesso de treino, excesso de competição, aí a gente poderia entrar com essas abordagens aqui. Nós temos o princípio ativo ali, que é a certina, probióticos e GCG. Você tem ali as fontes, né, a quantidade encontrada no alimento e também trouxe na tabela um risco de efeito colateral. Por exemplo, a quercetina é pró-oxidante, talvez. Né? Se já está estressado, botar um pró-oxidante, mesmo que melhore a imunidade, talvez não seja interessante. Aí vai ser um nutricionista ali que vai fazer essa análise para saber se é importante ou não. Temos também compostos funcionais relacionados à melhora do sistema imunológico, gincerol e curcumina. Então, aí, o gincerol seria o princípio, composto funcional do gengibre. Então, você conseguir atingir essa recomendação, qual seria, além da diminuição da inflamação, diminuição na dor pós-exercício e a diminuição do inchaço também. Você teria que consumir cerca de 0,5 a 2 gramas de gengibre por dia. E no caso da cúrcuma, que tem uma ação parecida, segundo os autores, teria que consumir cerca de 3 gramas por dia para ter esse efeito aí. Temos aqui um outro trabalho que trouxe os carotenoides. Esse é um trabalho bem interessante também, porque foi uma amostra bastante grande. E ele demonstrou que quanto mais alto o nível de carotenoides, mais baixo o nível de malon de aldeído. O que isso quer dizer? Menos o estresse oxidativo circulante, porque esse malon de aldeído é um produto da peroxidação lipídica, que é quando aquela molécula reativa ela reage com uma membrana plasmática e acaba gerando esse
malondialdeído, ou seja, ele é um marcador de estresse no corpo. Se verificou também uma relação com força, bem legal, porque força de diferenciação manual é um parâmetro bem interessante para você avaliar a força do atleta. Então, você vê que esse carotenoide, então, tem um papel interessante aí para o atleta. Temos aqui, então, esse outro estudo também, feito em 2022. Esses últimos estudos aí que foram feitos nesse último ano, ou 2 anos, eles só têm essa referência, então são estudos mais novos, né? Você não vai ter uma ampla gama de autores suportando essas alegações. Então, nós temos que ter um critério aí, né? Enquanto os primeiros lá tinham vários autores alegando, aqui a gente tem um, a gente tem outro, que deu positivo, a gente vai tem que ter um jogo de cintura aí, entender? Não é que a gente possa sair usando isso aí, a gente já é um indicativo, é uma evidência de que pode vir a funcionar. Então, cacau, rico em flavonoides, ele tem a alegação de melhorar a endurance por diminuir principalmente a biogênese mitocondrial, gerando menos moléculas reativas de oxigênio, menos estresse oxidativo. 5 gramas do cacau, então, conteria mais ou menos 425 miligramas de flavonoide. Antes de todos os treinos, foi dado para os atletas e teve um ótimo resultado aí no desempenho. Temos aqui um outro trabalho, que é uma revisão sobre antocianinas. Então, esse é uma revisão feita em 2021, que ela utilizou 39 estudos experimentais em atletas, todos duplamente cegados. Então, é uma revisão de bastante impacto esse aqui. Esse aqui a gente já pode ter uma certeza maior quanto à utilização dessa evidência aqui. Ela mostrou que as antocianinas elas melhoram a recuperação funcional pós-estímulo e também a recuperação subjetiva, ou seja, aquela que o indivíduo pensa, estou melhor, estou pior, é feito, claro, um questionário validado que vai ver essa parte subjetiva do sujeito. Diminuição do estresse oxidativo, diminuição da inflamação são os mecanismos que parecem auxiliar nesse ganho na recuperação, nessa recuperação mais acelerada. Então, na verdade, esse composto funcional ele vem da coloração roxa avermelhada, geralmente em berinjela e hibisco. Algumas flores e frutas têm esse composto funcional, né, na sua composição. Então, aqui agora eu trago alguns estudos com ratos. Esses aqui, quase todos, eles são feitos com probióticos, ou seja, iogurtes, onde se adicionou a fermentação de bactérias, né, para obter esse efeito benéfico, né, ao organismo. Esse primeiro estudo aqui, a gente tem o iogurte Yaki, um iogurte japonês. Foi um estudo realizado com ratos, então não dá para a gente extrapolar totalmente para humanos, né? É uma coisa experimental ainda. Ele melhorou a resistência à fadiga, ele melhorou o tempo de exaustão, ou seja, os ratos que foram tratados com um tratamento, eles conseguiram ficar mais tempo ativos sem fadigar. Conseguiram um tempo maior de exercício. E foi verificada a diminuição de estresse oxidativo circulante nesses ratos ainda. Esse trabalho pelo Zhang em 2021 e colaboradores. Aqui nós temos um trabalho com a Bifidobacterium OLP01. É um outro probiótico. Foi realizado treino nos ratinhos e aí o tratamento demonstrou com probiótico, com treino, com os controles, uma melhor tolerância à glicose, melhor na composição corporal, uma diminuição do estresse oxidativo. Estudo bem atual, bem interessante também, mostrando também mais um efeito desses probióticos aí, até mesmo na composição corporal e tolerância à glicose, que são já bem voltados mais para a saúde do indivíduo, né? Nós temos mais um aqui, que é esse Lactobacillus IPWK10, esse bem interessante também, porque eles mostraram uma dose-resposta, também utilizaram treino, e esse foi feito em humanos.
Eles mostraram que os humanos ganharam massa muscular, resistência aeróbia e diminuição do percentual de gordura corporal. E o melhor, foi dose dependente. Indivíduos que utilizaram a dose baixa, receberam a dose baixa, tiveram um ganho, os que receberam a dose alta tiveram um ganho maior. Então, um outro estudo bem legal, bem interessante, que mostram o poder desses probióticos, né? Mais uma vez, melhorando até mesmo massa muscular e resistência aeróbica, coisas que não tem muito a ver. E diminuição de gordura corporal, coisas totalmente diferentes sendo melhoradas por essa intervenção aí, bem interessante. Temos mais uma intervenção bem interessante aqui, que foi um suco de melancia enriquecido com L-citrulina. Cada 500 ml de suco, 3,45 gramas da L-citrulina aí. Esse é um estudo feito com corredores de meia maratona, o suco foi dado antes da corrida, e se verificou que os que receberam o suco em vez do placebo, né, não é que eles melhoraram, que ficou na seta positiva, não. Eles não perderam capacidade de salto vertical após a meia maratona. Eles pularam igual, antes e depois, ou seja, o negócio protegeu demais. O pessoal que não recebeu pulou bem menos. Também a L-arginina circulante, que também tem vários benefícios, foi maior nesses indivíduos que tomaram suco de melancia. A percepção de dor pós foi menor nos indivíduos que utilizaram suco de melancia. Olha que legal, o lactato e a glicose foram menores no grupo que foi suplementado, ou recebeu esse suco de melancia aí fortificado, né? Bem interessante esse estudo aí, porque também envolve uma tecnologia de alimento, aí, né, misturando duas coisas, e a gente vê que teve um resultado bem legal, bem interessante também em provas de longa duração, né, que seria a capacidade de endurance. Então, pessoal, era isso. Trouxe um apanhado geral sobre o tema, né? Eu me disponibilizo aqui para qualquer dúvida. Eu tenho todas as referências, todos os artigos completos. Quem quiser as referências, por favor, entre em contato pelo meu e-mail. Eu vou enviar todos ali no mesmo dia. Foi um grande prazer. Queria agradecer muito ao Fabrício pelo convite, ao Grupo PhysioWork pelo incrível congresso e por todos vocês por estarem assistindo essa palestra. E até a próxima. Um grande abraço.